Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. Eu quero desejar a vocês as boas-vindas. Aqui mais um dos nossos eventos e mais um do nosso evento da série Jornada Blockchain para Negócio. Estou aqui com o Nayan. Oi, Nayan, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Caio? Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. A gente está começando agora os nossos encontros. Eu queria só aproveitar esses instantes iniciais só para passar algumas orientações de como é que vai ser a nossa dinâmica aqui no espaço. Para quem não conhece, eu queria apenas apresentar bem rapidamente o Reactor. O Reactor é um programa da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. São mais ou menos 14 Reactors espalhados em diferentes cidades por aí. O objetivo do programa e tudo que a gente faz sempre gira em torno de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a se conectarem e aprender novas habilidades e novas tecnologias também, né? Hoje a gente vai falar sobre blockchain, é uma tecnologia emergente. E tudo que a gente faz, a gente tenta ajudar tanto as startups, quanto estudantes, developers, enfim, todo mundo a se desenvolver de alguma forma. Então, toda semana, a gente promove algum evento, algum workshop, enfim, alguma atividade que ajude essas pessoas de alguma forma. Todo o nosso conteúdo é gratuito, acessível, aberto e segue o nosso código de conduta. Falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta da Microsoft e do Reactor como um todo é muito sobre promover atitudes e comportamentos positivos. Isso inclui os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador, degradante a ninguém. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, ou até mesmo uma atitude que você julgue inadequada, site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar nosso código de conduta e um formulário para você fazer uma denúncia caso você julgue necessário. Se precisar de ajuda também, eu estou à disposição. A gente está utilizando a plataforma Teams para fazer essa sessão e todo o conteúdo que a gente está apresentando aqui para vocês está sendo gravado, mas vocês podem participar com a gente e deixar comentários ao longo da transmissão. A gente vai ter espaços para pergunta, então se você quiser ir deixando durante a transmissão, no final a gente vai responder elas. Mas para participar, no lado superior direito tem 3 botões. Um é sobre informações do evento, a outra é sobre configurações e um outro botão é sobre perguntas e respostas. Quando você clica nesse botão, vai expandir e colher uma barra. Dentro dessa barra, na parte inferior, tem um botão que se chama Fazer uma Pergunta. E aí, se você quiser fazer uma pergunta durante a transmissão, é só você clicar e mandar a sua dúvida ou comentário. Se você quiser fazer anônimo também, você pode. E cuidado, a gente está criando esse conteúdo ao vivo, então eu peço a ajuda de vocês para não falar nada que vocês não queiram que a gente comente aqui na transmissão. Tudo bem? Então, hoje, agora, a gente vai... Esse barulho não foi na minha casa, só me assustei um pouco. A gente vai iniciar o nosso segundo episódio da nossa série de 3 episódios, chamado Jornada Blockchain para Negócios. Hoje o título desse episódio é Preciso de Blockchain no meu negócio. A gente vai falar um pouco sobre como identificar, né, as oportunidades e as dores para a aplicação da tecnologia como um todo. E o Nayan ele vai também trazer algumas considerações sobre os modelos de negócio baseados na tecnologia blockchain. O Nayan, ele é diretor de alianças estratégicas para a América Latina, da R3. Ele trabalha já há um tempo na área. Ele é formado em engenharia de computação na UFSCar, tem certificado de estratégia de inovação pela Cornell University, é pós-graduado em finanças corporativas, investment banking pela FIA na USP e atua no mercado financeiro há mais de 12 anos. Então, a gente estava até falando um pouquinho mais antes de começar, como, pelo menos para mim, tem tanta coisa que está sendo no mercado financeiro que está muito aquecida, assim, a indústria como um todo. E é isso. Vamos começar, né? Vamos lá, Caio. Obrigado aí pela introdução. Eu acho que agora eu preciso só compartilhar minha tela, né? Deixa Isso. eu trocar aqui. Você me avise se começou já. Tá aqui. Beleza. Tá aí? Maravilha. Beleza. Então, de novo, pessoal, boa noite. Obrigado aí. Não sei se você está chegando só no evento 2 ou se você já acompanhou o evento 1. Então, como o Caio disse, como é uma jornada, semana passada, né,
numa terça-feira às 18 horas, a gente começou com uma introdução aqui com fundamentos, e eu trouxe muitos exemplos, tá? Muitos exemplos práticos de projetos que estão acontecendo na região, no Brasil e no mundo de blockchain. O propósito de hoje é construir em cima do que a gente explorou semana passada. Então, uma pergunta subsequente é: tudo bem, o que é, mas eu preciso disso? O que tem nisso para mim? Então, por isso que o Caio mencionou como que eu identifico isso. E eu também, a gente quer trazer um pouco da experiência da R3 sobre modelos de negócio, né, com algumas considerações a respeito disso, tá? Então, eu vou ter que aí tentar ponderar um pouco, fazer algumas recapitulações, mas sempre, que nem eu disse, construindo em cima dos conceitos que eu já tinha apresentado. Então, só para voltar e deixar claro, né? A gente está falando de blockchain, está falando da tecnologia blockchain, que ela está separada nesse mundo blockchain como um todo, porque tem as criptomoedas, tem as estruturas e plataformas de blockchain públicos, e o que a gente vem discutindo desde a semana passada são plataformas e a tecnologia blockchain aplicada às grandes corporações, às startups, às empresas de tecnologia. Ou seja, blockchain, tecnologia blockchain aplicada aos negócios. Tá? Então, é isso que a gente explorou com cases reais que estava acontecendo. Tá? E não é à toa que eu abri a nossa conversa semana passada dando já um exemplo de eficiência. Então, o que se espera da tecnologia? O que a gente iria ver durante a última sessão? Casos como esse de eficiência na execução de processos de negócio. Então, era do Grupo Charlie, que teve, que é uma empresa de materiais esportivos lá do México, que fez uma aquisição e utilizou uma plataforma distribuída com a tecnologia Corda para fazer uma carta de crédito para comprar os produtos e enviado de Hong Kong para os Estados Unidos. E aí, óbvio, ficou evidente nesse trâmite dessa carta de crédito, que usualmente demora de 5 a 10 dias, essa troca de informações entre contrapartes demorou somente 24 horas. Então, esse é um dos exemplos. E, de novo, para essa sessão, eu queria mencionar já outro exemplo, porque a partir disso a gente vai, de novo, iterando, né, sobre o caso. Então, o segundo caso, isso aconteceu aqui no Brasil, com o Itaú, fazendo uma operação que eles chamam de empréstimo sindicalizado, então nada mais é do que um empréstimo com um credor, com um tomador e N credores. No caso aqui, como era só 2 credores, o Standard Chartered e o Wells Fargo, como é uma operação pequena, envolvem poucos participantes, eles chamam de club loans. Então, por mais que seja um empréstimo sindicalizado, é algo um pouco mais restrito. Então, nesta operação, o Itaú tomou 100 milhões de dólares emprestado com o Standard Chartered e Wells Fargo. Tá? Então, toda essa negociação, esse empréstimo, ele foi feito via uma plataforma distribuída, ou seja, utilizando a tecnologia plataforma Corda. Ou seja, os termos desse contrato foram todos negociados e assinados digitalmente numa tecnologia blockchain. Tá? Nessa matéria ali do press release do caso, foi mencionado que sim, teve redução de custos legais, que não foram ditos nominalmente, mas também teve uma economia assim, de fluxo de informação, no caso ali, na ordem de 2.000 e-mails. Então, supõe-se aqui, claro que não foi dito em detalhes, mas que é uma questão é uma questão contratual. Então, um lado vai mandar o contrato para o outro lado, o corpo jurídico do outro lado tem que analisar, fazer as considerações e devolver essa versão. Essa versão vai ser iterada, vai ser devolvida e assim por diante, e assim sucessivamente, até todas as partes estarem em acordo com a versão dos fatos, tá? A versão desse contrato. Ok? Então, esse é um outro exemplo de um caso de uso aí da tecnologia aplicada aos negócios. Tá? Então, queria mencionar mais esse, porque na próxima parte eu vou construir em cima e sempre fazer referência ou ao caso do Grupo Charlie ou ao caso aqui do Itaú
Standard Chartered, tá bom? Então vamos para essa sessão aqui, que vamos dar uma olhada no processos de negócio como um todo, mas vamos dar um enfoque no fluxo das informações, tá? E principalmente na verificação de regras de negócio. Então vocês imaginam aí, tanto no Grupo Charlie quanto no caso do Itaú, teve um fluxo, idas e vindas de uma informação que tinha valor. Tá? E muitas vezes tem regras que têm que ser cumpridas de cada um, por cada contraparte, que cada um tem que ficar verificando. Toda vez que tem uma evolução de algum fato ou alguma informação, alguma alteração, tem que ser de novo validado, ou seja, tem que ser feita uma verificação de regras de negócio novamente. Então a gente ainda não está falando de identificar nada, eu estou querendo trazer uma forma um pouco mais em forma de diagrama essa ideia, porque isso vai fazer bastante diferença na próxima parte, tá? Então, por que essa parte de processos de negócio? Principalmente porque a R3, que hoje é uma empresa de software, a gente desenvolveu a plataforma Corda, então vocês viram aí eu mencionando diversas vezes, que a gente pensa um pouco nessa orquestração de processos de negócio, tá? E o mais importante, e onde se vai gerar mais valor, é a orquestração desses processos de negócio entre empresas, entre contrapartes, tá? Então isso é muito importante. Além dessa ideia da R3, onde a gente acredita que se pode trazer valor de negócio, foi como a gente surgiu. A gente precisou criar todo um ecossistema ao redor da R3, então desde empresas que vão utilizar a tecnologia, sim, até empresas especializadas em prestar serviço, ou seja, tem que ter empresas no mercado experts em conhecer a programação ou a tecnologia por baixo do Corda, ou seja, precisa conhecer como que o Java ou o Kotlin para poder programar na plataforma Corda. A gente precisou criar esse tipo de atores, né, no ecossistema, tá? Assim como é uma tecnologia empresarial focada em negócios, você precisa definir onde vai ficar essa infraestrutura. Então, como você vai criar essa rede, como você vai conectar os agentes, os parceiros de negócio numa rede blockchain, precisa ser previamente definido. Onde você vai colocar, na Azure, por exemplo, é uma possibilidade. Então, a gente também teve que desenvolver esse ângulo. E o outro ângulo também, que eu já comentei na primeira sessão, existem empresas com apetite de criar soluções, ou seja, em algumas outras plataformas se dizem smart contracts, ou contratos inteligentes. No nosso mundo, a gente chama de Core Apps, Core Distributed Applications. Tá? Então, eles desenvolvem essas aplicações para comercializar. Então, eles já entendem ou identificaram uma oportunidade ou uma dor para criar um negócio. E aí sim comercializar essa solução baseada na tecnologia, no caso, Corda, ou na tecnologia blockchain. Então, essas empresas aqui podem ser alguns das pessoas que estão nos assistindo, tá? Elas estão buscando identificar ou criar uma solução, e pode ser que a tecnologia blockchain seja um caminho para viabilizar esse modelo de negócio delas, tá? Então, não sei se é o seu perfil aqui, você pode estar trabalhando em uma instituição no mercado também, então pode ser que você se identifique em algum desses ângulos, dessas dimensões do nosso ecossistema, tá bem? Bom, como a gente criou a plataforma, a gente teve que tomar algumas decisões de design. Então, o principal, por mais que vocês viram lá, as transações ou as informações vão ser compartilhadas, porque eu vou assinar, no caso do Itaú, vou pegar o contrato, vou assinar, validar algumas regras de negócio e enviar para minha contraparte. Só que naquele caso, tinham 3 partes, né? Tinha o Itaú, que estava tomando empréstimo com o Standard Chartered, mas também tinha o Itaú com o Wells Fargo. Então, são 2 contratos bilaterais, no caso. Tá? Então, como que eu garanto que, na verdade, o Itaú não quer necessariamente que a operação entre o Standard Chartered seja também compartilhada com o Wells Fargo, por exemplo? Então, tem algumas questões que a gente ouviu dos nossos clientes que a gente teve que tomar decisões de como que a gente desenhava essa plataforma para poder atingir esses requisitos. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é justamente a característica
desse fluxo de informações em processo de negócio, tá? Então é super didático, não é nada complexo, é só para vocês entenderem para onde vai, para onde volta essas questões, tá? Então, a gente está falando de forma didática, vocês imaginem aqui uma rede, onde tem aqui pelo menos 1, 2, 3, 4 participantes, e logo menos eu falo o que é um Notary Cluster, mas imaginem que nós temos aqui a Alice, o Bob e mais um participante X e Y, que aqui no nosso exemplo não vem ao caso, tá? Então, se a Alice quer enviar ou trocar informações, executar uma transação com o Bob, ela vai seguir o seguinte fluxo, tá? Então, no primeiro momento, ela vai criar uma proposta de transação e vai assinar digitalmente essa transação. Então, por que criar uma proposta? Não posso executar uma transação sem que minha contraparte concorde. Então, por isso que eu preciso criar uma proposta. Então, o que é criar uma proposta? Sei lá, no exemplo do Itaú, eu vou criar uma primeira versão dos fatos ou do documento, no caso lá, inserir todas as regras ou o que eu estou propondo nele, prazo, volume e assim por diante, data de vencimento, o que for, você parametriza isso e isso faz parte de você realmente criar o seu Core App, por exemplo, então, o seu Smart Contract. E aí, eu executando, falar, olha, eu estou criando isso, eu estou atestando que essas são as regras certas que eu estou colocando aqui. Então, eu vou assinar digitalmente, tá? Vocês imaginem que essa criação ou essa parametrização faz parte justamente da aplicação, ou da solução, ou do Core App. Então, eu vou começar a chamar de Core App para ficar mais fácil para todo mundo. Então, esse Core App precisa existir, já precisa ter sido desenvolvido. Então, por mais que tenha um protocolo, uma plataforma, uma blockchain por baixo, eu preciso ter criado uma solução que ela vai executar um propósito específico. Tá? Então, no caso aqui, a gente está generalizando isso. Então, uma proposta de transação. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma carta de crédito, pode ser um contrato de empréstimo sindicalizado. Tanto faz. Tá? Você vai criar e definir os atributos dessa transação e as regras de negócio. Tá bom? Então, isso é muito importante você entender que assim, a plataforma está lá. Ela é como se fosse um sistema operacional. Se você não falar o que o sistema operacional precisa fazer, ele vai ficar lá, parado. Então, a ideia aqui cada um tem uma versão desse programa, ou desse Core App, rodando na sua infraestrutura tecnológica. Então, essa é a parte onde começa a fazer sentido a distribuição. Então, é uma aplicação distribuída, tá bom? Então, o mesmo código que a Alice está criando uma proposta de transação, também está rodando aqui. Não é à toa que quando ela mandar essa proposta para o Bob, para a assinatura, ele vai receber e ele vai entender do que se trata. E aí ele vai poder olhar essa transação, inspecionar, ou seja, olhar quais são os atributos, validar essas regras de negócio. E se ele concorda, óbvio, ele vai assinar. Mas se ele não concorda com isso, ele pode devolver e refutar essa proposta de transação. Por isso que eu disse, a Alice não executa uma transação, ela precisa propor uma transação antes. Tá bom? Então, vejam, tem um Core App, esse Core App está distribuído, está rodando em vários lugares, então a Alice pode estar na nuvem da Azure, instalado uma infraestrutura virtual ou física do Corda, e tem um Core App instalado rodando lá. O mesmo se aplica ao Bob. Ele tem uma instância virtual ou física rodando no Azure com um Core App em cima e com o protocolo Corda. Tá bom? Bom, se ele executou isso, validou e inspecionou, ok, ele devolve. Então, ele devolve, claro, com assinatura digital. Então, cada um desses nós opera através de uma certificação digital, para ele poder atestar que é ele nesta rede e que ele está assinando. Então, ele põe lá o footprint dele dentro da transação. Então, ele também assinou e ele está devolvendo para a Alice. Tá bom? A Alice verifica a transação de novo e valida a assinatura do Bob. Então, ela consegue ver, legal, então está aqui a assinatura do Bob, tinha a minha assinatura, eu mandei e voltou, e agora está vindo com a assinatura do Bob, porque ele também validou e ele agora assinou. Até aí, ok. O ponto aqui
E aí quem explora o tema blockchain por já há algum tempo tá, e se a Alice quisesse justamente nessa mesma transação, imagine que fosse a transferência de algum bem, também querer realizar essa transação com o mesmo bem, com esse nó aqui. Ou seja, nesse trâmite aqui, ela estaria enviando essa transação e esse trabalho do que o Bob fez também estaria sendo executado. Como eu garanto que não existe o famoso gasto duplo numa rede como essas? Tá bom? Então, no caso, como isso é uma proposta de transação, precisa ter a validação de que essa transação ou essa transação é única nesta rede de negócios. Então, eu chamo esse conjunto de participantes como uma rede de negócios blockchain, tá bom? Então, existe aí sim, explicando aquela ideia do Notary Cluster, que é um grupo de nós de serviço, tá? Ou seja, o protocolo Corda tem essa estrutura de serviço onde você vai escolher onde ela vai rodar. De novo, eu quero colocar 5, 10 nós como cluster para validar essas transações na Azure. O protocolo tem isso, a plataforma Corda tem isso, você começa a executar. Então você precisa definir quem que vão ser os papéis dentro dessa rede. Então aí sim, Alice tendo a transação validada, assinada, ela vai mandar para esse cluster de notários, então a tradução é um cluster de notários, que executam e eles sim têm uma como validar se essa operação aconteceu ou não na rede. Ou seja, se o que a Alice está tentando transacionar ou transferir, ou o que seja, com o Bob, se isso já não ocorreu. Como que ela faz isso? E ainda sem violar a privacidade? Basicamente, ela tem uma tabela de hashes, porque que nem aqui tudo vai estar encadeado em hashes do que está se movimentando, do que está sendo transacionado. Então, ele consegue, esse cluster de notários, consegue validar que esse ativo ou essa transação não ocorreu, e aí sim ele pode dar ok, para que aí sim a Alice possa gravar essa transação no ledger dela, ou seja, no banco de dados lá, blockchain dela, ou um banco de dados transacional, como eu prefiro chamar, e o Bob também, tá? Então, o mais importante é que depois que o cluster de notários valida que essa transação é única na rede, aí sim os dois podem gravar e comitar isso nos seus ledgers, e isso vai ficar imutável. E aí sim, se um dos dois tiver que alterar ou quiser alterar alguma informação, eles vão ter que propor uma nova transação para atualizar o que já ocorreu. Ok? E o mais interessante disso é que nenhuma das partes dos extremos elas estavam envolvidas, mas de alguma forma, se a Alice tentou fazer a mesma transação um pouco depois que o Bob, mas se esse processo já foi finalizado, com certeza, na hora que tentar bater no cluster de notários, isso vai ser acusado que a transação já foi realizada. Isso vai dar um erro. E essa transação vai ser refutada. Tá? Então, isso é um pouco como que o fluxo das informações nessa estrutura. Tá bom? Óbvio que isso está super simplificado, mas tem aspectos bem importantes nessa parte de Notary Cluster, porque sempre perguntar, mas quanto custa para o notário validar a transação? Isso aqui faz parte do protocolo. Tá? Então, se você, por exemplo, escolhe o protocolo, a versão, a distribuição open source, você não vai pagar nada por essa transação. Ele já tem os features de ter um notário, você configura um grupo de nós ou de instâncias virtuais para rodar o Corda no formato notário, e eles vão executar entre eles os algoritmos de consenso. Então, aí quem explora, estuda mais aí blockchain, como que eu garanto que essa transação realmente aconteceu? Então, quem resolve isso está aqui dentro. Não é todo mundo que tem que validar a transação. Todo mundo tem que estar envolvido. E sim, um grupo de nós que atua como serviço para essa rede blockchain de negócios. Ok? Então, o mais importante aqui das características é ter um grupo de nós que atua como um serviço prestado à rede e tem como manter a privacidade estrita dessas informações, mesmo dentro de uma rede blockchain onde se espera
ok a transparência, vai ter transparência entre as partes envolvidas no negócio, sem dúvida, porque elas vão enxergar a mesma coisa e se eles tiverem que alterar alguma informação, elas vão evoluir em conjunto, eles vão ter que assinar digitalmente novamente uma evolução dos fatos, mas também quem não está envolvido na transação não tem que estar aqui, não tem que saber, não tem que receber uma cópia da transação. Tá? E mesmo esses nós de serviços, eles também não têm o conteúdo da transação. Eles conseguem se referenciar através de uma tabela de hashes, sabendo, esse ativo já foi consumido. Então, ele já foi utilizado. Então, você não pode utilizar ele de novo. Ok? E assim por diante, tá? Então, se essa rede era com o intuito de transferir algo que era da Alice para o Bob pode, de forma subsequente, querer transferir isso para outro participante da rede. O processo executado vai seguir exatamente o diagrama que eu mostrei para vocês, só que agora envolvendo, por exemplo, o NOC superior. Ele vai validar, ele vai enviar, ele vai validar, esse NOC também vai validar, vai devolver e eles vão mandar para o cluster de Notaro. Parece nesse diagrama que o cluster de Notaro é um ponto único de falha, mas na verdade ele é um cluster. Tá? E você pode criar ele de forma geograficamente distribuída e assim por diante. Então, ele, por mais que está sendo representado por um ponto, ele não é um ponto, ele é um grupo de instâncias, tá? Para executar justamente essa a gente chama notarização, mas é a validação da transação, ok? Então, se a gente olhar em termos de informações ou fatos dentro de uma estrutura dessa, isso é um aspecto muito importante, principalmente no ambiente de negócios. Imagine aqui a Alice e o Bob, que eu mostrei para vocês, imagine se tivessem outros nós ou outros participantes com nós. Cada um vai ter o seu ledger, o seu banco de dados para gravar as suas transações imutáveis de acordo com o que você transacionou, certo? Isso é uma parte muito, muito importante. Então, atentem-se para características dos processos que exijam esse nível de privacidade, ok? Bom, agora, explicado em forma de um diagrama, eu queria explorar justamente a pergunta-chave da nossa sessão, tá? Porque, como eu vou apresentar para vocês, vai ser muito top-down. Então, eu vou apresentar resumos e vou abrindo esses resumos. Então, quem prefere informações mais consolidadas vão estar mais, na verdade, nos primeiros slides e depois eu vou abrindo até chegar no estudo, onde, óbvio, eu não vou passar por todo ele, mas eu vou dar as referências para vocês explorarem. Então, eu achei melhor, porque às vezes as pessoas, em diversas interações que a gente tem, se é com startups, se é com grandes corporações, tá, mas o que eu preciso? Me fala o que tem que ser. Então, de forma muito, muito prática, dada a experiência que a gente tem visto no mercado, tem pelo menos 3 características bastante evidentes, tá? Que você pode buscar, tá? Primeira característica de oportunidades ou dores é que falta confiança entre participantes pensem naquele diagrama, tá? Então, os participantes não se confiam. Quando um envia a informação para o outro, normalmente ele tem que fazer algum trabalho interno de reconciliação ou duplas validações, porque não tem uma confiança mútua para fazer negócios, né? Eu já falei na primeira série, não é de idoneidade, mas assim, não sei, deixa eu validar de novo, ter certeza que o que ele me mandou é certo, está correto. Tá? Então, primeiro, isso é uma característica muito latente quando a gente vê benefícios que podem agregar a tecnologia. Tá? Dentro de um processo de negócio ou dentro de uma solução que você está querendo criar, se dentro disso tem uma falta de confiança entre os participantes, pode ser um indício que você pode aplicar a tecnologia. Na segunda característica, tá? São processos ineficientes, tá? Entre indústrias ou entre participantes também. Tá? E mais que isso, tem uma cereja aqui que muitas vezes tem ineficiência no processo, mas também
precisa de rastreabilidade, eu preciso saber onde está uma certa informação, ou como está evoluindo um certo fato. Tá? Então, exemplos de ineficiência, aí os dois casos que eu apresentei já no começo dessa sessão são claros. Né? Então, a carta de crédito que demorava 5 a 10 dias. Tá? Envolve vários atores e estava claro que se você aplicasse uma tecnologia blockchain, você poderia trazer eficiência sobre isso. Tá bom? Um outro caso de rastreabilidade é justamente se eu consigo garantir a confiança entre eles e que as informações que estão sendo compartilhadas têm integridade, eu vou automaticamente ter um registro altamente confiável, com qualidade da informação. E eu vou conseguir ter a visão real de onde ou o que está acontecendo com essa informação, com o bem. Aí depende do que você vai querer representar. E a gente vai falar ali embaixo do slide. E o último, eu acho que aqui falta um pouco, né? A maturidade do mercado em enxergar a tecnologia, como funcionam sistemas distribuídos ou aplicações distribuídas, realmente novos modelos de negócio, que só vão conseguir existir através de novas tecnologias, por exemplo, a adoção de blockchain. Eu vou citar na próxima sessão um exemplo dela, desses muito claro, tá? Mas realmente hoje a gente vê que está muito mais concentrado nas evidências 1 e 2, que é realmente identificar o que hoje é ineficiente, a gente precisa garantir rastreabilidade nisso, e falta confiança. Mas também existem casos que o pessoal está estudando há muito tempo a tecnologia e enxerga que não, esse modelo só vai funcionar porque agora, com a tecnologia blockchain, eu vou conseguir, por exemplo, e aí eu gosto aqui, são algumas definições que não são acadêmicas, são definições aqui, tanto que a gente tem de projetos, como de papers que a gente escreveu, mas de papers, sim, para negócios, né, não artigos acadêmicos. Mas imaginem a representação digital de um ativo ou de uma propriedade, então no sentido de posse, está dentro de uma cadeia de valor ou de um ambiente comercial, mas o mais importante, sem a necessidade de um terceiro atestar que você detém essa posse ou essa propriedade. Então, isso é chave quando você começa a entender qual é essa capacidade de que uma tecnologia pode proporcionar, você consegue enxergar o terceiro ponto, tá bom? Mas legal, né? Mas para que isso? Garantir que não vai precisar de um intermediário, um terceiro atestando a validade, para eu ter a representação digital dessa posse. E, em última instância, é para eu ter uma transferência direta de valor, de coisas que têm valor entre várias partes, tá? Então, eu não vou precisar de uma terceira parte garantindo ou atestando que isso tem um valor meu e que ele está atestando que ele está transferindo para você. Tá? E mais que isso, garantindo privacidade. Depende de como você desenhar a sua solução. Então, essa característica, óbvio, tem que ser claro esse benefício. Tá? Então, isso é uma forma, em resumo, então, em vez de eu terminar com um resumo, eu prefiro abrir com um resumo, para mostrar 3 coisas muito claras que a gente costuma buscar nesses proposições, ideação ou qualquer outro processo de identificação de novos projetos, tá? Se eu olhar por um ângulo mais de dor, tem alguns níveis, tá? Então, se é um nível interação com o cliente, então problemas você trocar informações dentro de uma cadeia de valor. Então, sei lá, é um grande atacadista, um varejista que precisa saber onde está a sua mercadoria dentro de N empresas de transporte multimodal. Tá? Então, eu enxergo isso como uma integração vertical de uma cadeia de valor. Tá? Então, quem vai ser beneficiado sempre, em todos os casos, tá? É o cliente, mas é muito evidente nessa, porque o principal ponto de interação é uma empresa e ela normalmente detém essa cadeia, então ela é responsável por isso, mas nem sempre ela detém toda a tecnologia encadeada. Então, é uma forma de você garantir a homogeneidade nessas informações.
Um outro ângulo é entre empresas, que eu venho falando aqui, a maioria dos casos que eu comento são entre empresas. Não que o caso 1 não seja entre empresas, tá? Elas também são. Só que tem uma configuração um pouco diferente. Então, entre empresas, tem falta de alinhamento de dados em todo o setor. Tá? E aí a gente entende que, por exemplo, concorrentes podem se alinhar, e aí por isso que eu prefiro, a gente chama de integração horizontal, porque aí normalmente são grandes players ou grandes empresas que podem ter suas cadeias verticais, mas que eles entendem que há valor e benefício em eles se alinharem. A gente vai passar por um exemplo desse, um caso real desse. E o último, e aí sim ao concurso, digamos assim, da eficiência, que é entre indústrias. Então, por mais que tenha um grupo de indústria, um grupo de empresas de um mesmo setor, tem uma incapacidade de se conectar com outras indústrias adjacentes ou outras redes de negócio. Então, todos os exemplos que eu dei para vocês são redes com um propósito. Tá? Era a carta de crédito, era o contrato de empréstimo, mas em si, no grupo Charlie, no exemplo de carta de crédito, ele também, para a mercadoria dele, ele quisesse fazer um seguro para a mercadoria dele, e também ter a rastreabilidade do produto, porque lá a gente estava falando da rede de negócio para finalizar e executar uma carta de crédito. Como é que ele conseguiria se conectar com indústrias de logística ou seguradoras para isso tudo ser um ciclo de informações onde a gente garanta que tenha integridade desses dados? Tá? Então, vocês podem ver que, óbvio, tem complexidades diferentes, mas a gente entende que tem oportunidade em todos os níveis, tá bom? Então, um outro ângulo, eu falei características bem diretas, falei, olha, você precisa analisar e ver se tem uma oportunidade, eu mostrei aqui no primeiro slide, eu dei um outro ângulo um pouco mais de mercado, digamos assim, mas, dando uma receita ou outras perguntas que você poderia fazer para construir um caso, definir essa oportunidade, tem aí, e eu deixei listado, tá? Óbvio que não são perguntas extensivas, mas pensem aqui é um processo B2B ou é B2B2C? Então, é entre empresas ou não? Então, normalmente, você consegue ganhar bastante escala e fica mais fácil ser entre empresas, ou entre empresas que impacte o cliente, tá? Por isso, B2B2C. Tem muito trabalho manual? Ou tem processos baseados em papel? Tem muito intermediário nesse processo? Tá? Falta confiança? Então, ali, eu tinha voltado lá para o tópico 1. Essas transações elas precisam de privacidade para ser realizado entre os participantes. Essas são algumas das outras perguntas, e aí é um pouco derivado do primeiro slide, né, em resumo, que eu passei para você, que eu apresentei, mas só para você ter em mente, tá? Principalmente olhar o que já existe e ver se é aplicável a tecnologia. Legal? Numa segunda fase, e aí talvez aqui já é tema para o nosso próximo encontro na terça que vem, mas eu vou falar brevemente, mas eu vou voltar a explorar ele semana que vem, como vai ser o alcance disso? Então eu vi que tem algumas características que sim é passível, só que então vamos estruturar um pouco mais, vamos planejar como que eu chego nisso, tá? Então, primeiro, com certeza você deve ter identificado que precisam de mais de uma empresa para participar disso. E aí a gente chama de MVE, ou Minimum Viable Ecosystem, ou seja, quem que eu devo envolver, quem que devem ser os participantes dessa rede, tá? Mais importante, né? Eu sei que eu posso até ter uma ideia de todo mundo que deveria participar disso, mas como que eu estruturo o ecossistema mínimo para que eu consiga implementar isso, que esse processo seja executado e que a gente consiga enxergar o benefício dele, tá? Então, é uma forma, acho que todo mundo já deve ter ouvido o MVP, então não é só o MVP, ou seja, as funcionalidades que você vai colocar para rodar nesse caso de uso, nessa rede de negócio, mas também quem que tem que participar aqui, tá? E esse quem é muito importante, porque você vai ter que escolher.
Então, algumas sugestões, algumas formas de se mitigar riscos é perguntar antecipadamente algumas dessas questões, ou pelo menos refletir. Tá? Quem que vão ser esses participantes? Eles são ágeis também? Eles estão alinhados com inovação ou são agentes que normalmente são mais seguidores? Vão esperar para ver. Então, na hora que você estiver pensando no seu MVE, é bom refletir sobre isso. Quem que vai ter que participar, pelo menos dessa primeira fase do seu MVP? Quem que vai ser seu parceiro tecnológico nisso? Então, para te ajudar a acelerar. Então, a gente pode estar pensando, se é uma Microsoft que vai me ajudar a implementar, se é uma empresa expert em serviços de desenvolvimento blockchain, qual protocolo. Então, você tem que identificar quem são esses parceiros para te apoiar nessa execução. Numa primeira fase, eu diria que evite se integrar com sistemas legado no primeiro momento. Então, valide os atores, valide o MVP, faça isso, execute, rode nesse ambiente, porque, assim, com certeza, se você for para a produção, você vai precisar se integrar com o sistema legado. Tá? Você não vai simplesmente criar uma rede blockchain, vai pôr todo mundo dentro da rede blockchain e você não vai precisar se comunicar com nenhum sistema da sua empresa. Isso não existe. Você estava pensando que era isso, blockchain para negócios, não é. Tá? Então, em algum momento você vai precisar. Mas nessas etapas iniciais é muito mais importante você definir esse MVP, quem são esses participantes, e esses participantes estarem comprados com esse projeto. E aí sim, já começar a pensar de quem que é a propriedade intelectual, porque se você está chamando outros participantes, vai surgir essa questão, tá? Você vai desenvolver, vai ser sua, ou não? A gente vai compartilhar esse IP, como que vai ser essa propriedade intelectual? Tá? E uma outra característica é governança, tá? A operação dessa rede. Você vai operar, você que está desenvolvendo, você vai precisar de ajuda de um parceiro tecnológico para operar e governar essa rede. Então eu vou explorar em mais detalhes na nossa próxima interação, mas é só para vocês terem ideia que não é só um MVP. Tem algumas características ou sabores de projetos de blockchain que fica sendo para os próximos capítulos, assim como executar. Tá? Então, eu não vou passar por eles, mas a gente vai entrar em detalhes na próxima terça. Então, sim, você vai ter que, por mais que não existam tantos casos de sucesso para mostrar o que foi o ROD de um projeto de blockchain, quais foram os benefícios alcançados, você vai ter que vislumbrar, você vai ter que ter alguma forma de medir isso. Você tem que ter alguma métrica, não adianta simplesmente falar, não, é um projeto de inovação. Então, vamos lá e a gente tem que errar, etc. Não, alguém vai pedir satisfação minimamente disso. Você vai querer. Você vai querer que entregue valor. Como que esse projeto vai entregar valor se você não sabe o que você vai resolver ou o que você vai trazer de benefício? Tá bom? Então, esses dois eu diria que são os próximos capítulos, mas sempre eu coloco peças aí para conectar toda essa narrativa que a gente está tendo nessa jornada. Legal? Se mesmo assim, o que eu disse para vocês ainda, puta, é legal essas perguntas, mas eu queria algo mais estruturado. Será que você não teria alguma fórmula, algum questionário, etc? A resposta é sim. Só que, claro que não é num webinar de 45 minutos que a gente vai conseguir passar por todo ele. Mas a gente tem um estudo com a IDC, tá? A empresa IDC, chama Enterprise Blockchain Now, When to Jump and Where to Push. E é justamente... tem todo um framework, principalmente em características que eu passei hoje em alto nível, eles descem um pouco o nível, e aqui é só um print screen de um questionário que eles fazem. Olha, confiança, efeito potencial de rede, transação e assim por diante em termos de pontos. Então, se você responder algumas dessas perguntas positivamente para o seu caso de uso, para o seu business, para a solução que você quer desenvolver, vai ter uma graduação aqui embaixo e vai te responder, olha, menos que X pontos, talvez blockchain não é a única solução. Mais que X pontos, aqui no caso 8, Enterprise, blockchain para negócios pode ser sim a melhor solução. Então aqui está o link, depois talvez eu copie e cole no chat, não sei se as perguntas que vão rolar, mas então... Convido vocês a ler, isso daqui é bem mais detalhado do que eu passei para vocês, mas como talvez tem gente que gosta de entrar, de ler, etc., eu recomendo esse estudo. Esse aqui é um outro exemplo aqui um print lá do paper. Então, qual que é a oportunidade de negócio? Vamos avaliar qual é o valor único das capacidades que pode trazer o blockchain, e assim por diante.
É bem interessante. Convido aí quem está querendo mergulhar, dar um mergulho profundo. É uma leitura bastante legal. Eu gostei bastante. Legal? Bom, então, para a gente fechar essa nossa conversa hoje, vamos falar dos modelos de negócio, né? Então, eu falei das características, e aí eu espero ter dado um pouco de luz a algumas perguntas que vocês precisam fazer para identificar uma oportunidade ou uma dor. Mas agora eu vou trazer soluções que já foram criadas, né? Então, na última conversa, eu acho que eu mencionei isso daqui, que é blockchain é um negócio em rede, você não vai jogar sozinho. Então, o protocolo ou a plataforma é só uma peça do que você precisa planejar. Então, quais são as empresas envolvidas? Você vai se organizar através de associação ou consórcio, porque é um jogo em conjunto, regulador, empresa de software, assim por diante. Então, eu vou explorar 3 ângulos, tá, de modelos. Primeiro, tem empresas que se chamam ISVs, então talvez eu tenha contado na primeira sessão, Independent Software Vendors, que eles viram a dor e criaram Core Dapps, criaram soluções. E eles vão comercializar as soluções deles, e eles, óbvio, utilizam a plataforma Corda como aí o protocolo base para criar as suas soluções. Isso é uma forma, tá bom? Outra forma é tentar jogar em time, tá? O que é jogar em time? A gente vai se organizar num consórcio de empresas para discutir. A gente vai criar uma associação, uma fundação para discutir os problemas da nossa indústria, como a gente mutualiza esses custos para desenvolver uma solução que beneficie todo mundo, num modelo tipo competition, tá? Então não é colaboração, mas não é competição, mas a gente sabe que utilizar um protocolo, uma plataforma única, uma solução para nos integrar, vai trazer benefício para os nossos clientes? Pode ser um modelo também. Tá? Então, esses logos que estão aqui são exemplos, tá, de empresas que começaram de um jeito, ou estão migrando para outro modelo, ou já estão nesse modelo. Tá? Então, por exemplo, B3i, que era um consórcio, está começando a criar soluções de seguros. Contour, que começou como um consórcio, uma junção de empresas, né? Começou a está criando agora a solução. Mas, de novo, por mais que seja uma solução, a ideia de ter uma rede, participantes, governança é igual em qualquer um deles. Tá? E o último aspecto são empresas. Né? As empresas que detêm uma posição no mercado que ela acaba agregando e trazendo outras empresas e ela acaba decidindo, olha, eu vou criar uma rede para integrar melhor esse ecossistema que normalmente orbita em meu entorno. Vocês falam, pô, mas ele já está meio que centralizando as coisas, por que ele quer criar isso? N razões, porque os processos que ele tem hoje são custosos para manter essa estrutura ou esse ecossistema, ou porque ele quer lançar um novo modelo de negócios e assim por diante. Então, aqui são alguns exemplos. Eu vou passar por slides, por exemplo, na SDX e na CIA. Tá bom? Então, esses são 3 prismas, 3 exemplos de modelos de negócio que têm surgido. Óbvio que startups têm surgido muito mais nesse sentido, grandes corporações se dividem aqui em encabeçar iniciativas ou se agregar a consórcios. Claro que dependendo do perfil da empresa, ela se encaixa naturalmente, mas eu vi também empresas, grandes corporações, decidindo que vão criar soluções, por exemplo. Tá bom? Então, não é uma regra, ok? Já mencionei semana passada do caso de interoperabilidade de duplicatas. O resultado disso foi empresas se juntarem para discutir. Então, agora que eu já expliquei mais coisas, eu consigo pintar um pouco mais esse quadro para vocês, que aqui foram 4 empresas sentando na mesma mesa e discutindo como resolver o problema, esse desafio no mercado, tá bom? A Gávea, que eu também mencionei semana passada, da Commodities, Bolsa Digital de Commodities, ela tem o característico de um ISV, então, por mais que seja uma startup, ela criou uma solução dela para conectar os atores, então tem a sua rede, ela conecta participantes diferentes, mas ela teve a ideia da solução, ela enxergou uma oportunidade no mercado para trazer eficiência para esse setor. Tá? Também comentei do Spunta, do processo de reconciliação de transações interbancárias lá na Itália. Também
a CIA, a ABI conduziu, costurou todo esse projeto, a Associação Bancária Italiana. Então, a governança desse projeto é dela. Então, ela coordenou com todos os interessados, ou seja, as instituições financeiras, mas quem opera a rede é a CIA, é uma outra empresa lá da União Europeia, que ela opera isso para o mercado financeiro. Então, tem alguns papéis, né? Então, tem o que faz a governança, tem um operador que opera desde a parte técnica até a parte de serviços ou a fazer um onboarding de um novo participante na rede, assim por diante. Tem alguém que desenhou e assim por diante. Então, tem papéis, a gente vai explorar um pouco na semana que vem esses papéis e como eles se encaixam, tá bom? Um outro exemplo aqui que eu não tinha comentado, mas é o Marco Polo, que é uma iniciativa global, é da TradeIX. É um modelo onde começou como uma associação, mas acabou sendo criada uma empresa de tecnologia para conduzir isso e dar manutenção para essa rede de comércio internacional, de trade finance, tá? A SGX que eu mostrei para vocês lá, na verdade, é da Bolsa da Suíça. Então, ela está criando uma nova bolsa digital do zero, utilizando a tecnologia blockchain. Então, de novo, né? É um grande player que concentra o mercado e mesmo assim ela está pensando, eu vou repensar o meu core, em como eu ofereço mais eficiência em novos produtos que só esse tipo de tecnologia me proporcionaria, tá? B3i que eu comentei para vocês, do consórcio, que se concentrou empresas do mundo inteiro, que o IRB faz parte, já tinha comentado no nosso primeiro call. E o último aqui, se eu não me engano, é uma joint venture entre a EY e a Guardtime. Guardtime é uma empresa de software, onde eles criaram uma solução, tá? Foi uma joint venture, eles criaram a InsureWave, que é seguro de embarcações marítimas, para transporte. Então, não é o seguro da carga, mas é o seguro da embarcação marítima. Mas qual a parte relevante disso? Onde que eles enxergaram que antes não era possível? Eu consigo fazer um seguro, uma pólice dinâmica, de acordo com a rota que a embarcação. Então, o prêmio é dinâmico de acordo com a rota que a embarcação faz. Então, se tiver uma rota, uma tempestade, e ele tiver que desviar para uma rota onde é mais arriscada, ou se ele vai definir que ele vai enfrentar, passar pela tempestade, isso vai ser dinâmico. Óbvio que precisa de integração com a IoT, com outras tecnologias, para que esse prêmio seja dinâmico e quem está fazendo o resseguro ou co-seguro dessa apólice também entre e consiga alterar esses parâmetros de forma quase real, near real time. Tá? Então, antes isso não era possível, talvez não tão fácil, entre aspas, com uma tecnologia integrada, blockchain integrada com outros. Então, isso é um exemplo de um novo modelo de negócio, tá bom? Bom, eu não vou passar por esse, mas eu fecho com a ideia de que esses e outros casos que eu apresentei estão no nosso marketplace. A gente precisou criar um lugar para as pessoas registrarem as ideias. Então, tem desde projetos open source, provas de conceito, até projetos prontos para você consumir no InsureWave. Então, convido vocês, ele é aberto para qualquer um interagir. Legal? Então, aqui mais informações. E é isso por hoje. Né? Passamos já da metade dessa jornada. Caiu? Não sei, aqui, como eu não estava Não, tô dando um tempinho pra galera dar um print. Legal. Eu tô mostrando a tela dos seus contatos. Legal. Bem, galera, eu queria convidar vocês a deixarem comentários e compartilhar algumas opiniões para a gente conversar um pouquinho. Acho que mais uns 5 minutinhos, talvez 10, dependendo das perguntas. Tem algumas perguntas que rolou durante a transmissão, e aí talvez a gente volte nos seus slides para revisitar alguns dos pontos. A Bárbara já compartilhou algumas perguntas, e aí a gente pode responder algumas delas. Quando você estava apresentando lá o exemplo dos grafos, você começou a explicar um pouco as interações, né, entre cada nó do grafo e fazer algumas relações nas transações dela, né? E aí teve uma hora que você começou a dar um exemplo com a Alice, com o Bob, e no passo 6,
Agora me pegou, se tem numeração os passos. Você fala que a transação e a informação vai ser registrada, a pergunta dela é, a transação vai ser registrada no blockchain, nessa troca do Bob para Alice, se eu não me engano. Os passos seguintes acontecem na plataforma, mas não será registrado ainda. Ela queria saber mais como é que esses registros iriam acontecer. Tá, talvez seja os 6, tá? Não sei, Caio, mas Eu acho que é o sim, passo depois 6, depois que o cluster valida a transação e fala ok, aí eles vão registrar a informação. E quando eu estava falando de ledger, banco de dados, para a gente, isso é gravar no blockchain, ou seja, gravar no Corda, tá? Porque aí o Corda tem uma estrutura de dados que vai estar encadeada, etc. Que aí sim, depois que é validada a transação pelo cluster de notários, a Alice e o Bob vão gravar no blockchain. Vamos se usar esse termo, né, que acho que todo mundo fala, quando você vai gravar no blockchain? Depois que ele validar. Então aí a Alice vai ter registro disso no seu banco de dados, no seu ledger, e o Bob vai ter registrado isso no seu ledger. Inclusive essa era também, se você puder explicar um pouquinho mais, é um pouco a próxima pergunta dela, que tem a ver com os notários, né? Este grupo o grupo de notários que valida a transição na rede de negócios, equivale aos mineradores numa rede pública? Boa, é isso aí. Só que nesse caso se você escolher a distribuição open source, você não vai pagar por essa validação. Mas exatamente esse é o conceito. Então não é, sei lá, o Alice e Bob minerando ou validando a transação, eles validam individualmente, mas quem faz esse papel de mining, de mineração, é justamente o cluster de notários. Bela observação. Se eu fosse fazer uma analogia entre blockchain público e blockchain empresarial. Bem, ela deixou também um outro exemplo. Gente, vai ter um barulho aí, não é na minha casa, tá? Só Não sei, né? só deixando claro que é o famoso carro do ovo. Mas enfim, ela fala que achou muito legal o seu slide do construindo casos de uso em blockchain. E aí ela pergunta se você tem exemplos de casos de uso que trouxe melhoria no desempenho da gestão e de operações de bens físicos. Você já deu alguns exemplos, mas como ela deu esse exemplo específico, bens físicos, será que tem outros exemplos que você pode mencionar? Talvez a gente vai ter que extrapolar um pouco, né, Caio? O que seria um bem físico, mas não vão pedir para ela mencionar isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Neste caso, a Gávea, ela trabalha com bens físicos. Tá? Ou seja, são commodities físicas. É soja, é milho. Tá? Claro que aqui o aspecto dela é a negociação de compra e venda, mas tem soluções que nem a AG-Trace, se você procurar aí, que é a rastreabilidade do processo mesmo, do grão. Né? Então, ag3.com, talvez, .com.br, que aí é uma solução de rastreabilidade. Então, são bens físicos, são commodities. Espero que tenha sido isso, que ela tenha se referido a bens físicos. Tem uma outra dúvida, essa é mais pessoal, você apresentou o paper lá do quando pular, né, no blockchain. Acho que é o slide antes desse que você apresentou, que eram alguns papers e alguns resumos deles. E aí eu achei interessante que era Enterprise Blockchain Now, é aquele lá. When to Jump and Where to Push. Eu achei interessante esse título porque passa a ideia de que, tipo, olha, vocês têm que tomar alguma ação agora e aqui tá como vocês podem fazer isso. O que é que você acha que dá medo para as pessoas? Ou o que é que elas temem, né, do não tomar ação? E eu acho que o artigo deve discorrer, né, o que é os benefícios de tomar essa ação, mas o que é que seguram elas para não ir em frente? Olha, Caio, minha opinião, como ainda é uma tecnologia considerada emergente, é muito nova, tem muito pouco caso de uso. E aí as pessoas hesitam, né? As empresas hesitam, falam, a gente não sabe se realmente isso é sucesso, se ela já é concebida, se já tem casos reais. Então isso gera um pouco talvez de como se Receio? reticência, mas a ideia depende do comportamento do mercado, né? Porque dependendo do mercado, é justamente esse tipo de tecnologia que as pessoas querem embarcar e serem as primeiras. Tem outros tipos de mercados que não,
são mais conservadores, são mais seguidores. Então, depende um pouco do contexto, depende um pouco da característica da empresa, mas eu acho que o principal é, puta, eu não vi nada acontecendo até agora, ou se viu, talvez se aconteceu, não tem informação, então não é amplamente difundido, então gera essa reticência, essa hesitação em fazer as coisas. Então essa é a minha opinião. Bem, acho que é isso. A Bárbara já deixou aqui os obrigados dela. Eu não sei se mais alguém tem algum comentário ou quer fazer alguma pergunta. Nesse meio tempo, pessoal, eu queria também convidar vocês a... Vou até compartilhar minha tela aqui. Pronto, deve estar indo. Então, só recapitulando, pessoal. Cadê meus slides? Pronto, meus slides estão indo para vocês. Então, esse é o segundo evento da série de 3 eventos que a gente teve. No Meetup que a gente fez as inscrições, eu vou deixar o link para a gravação do primeiro. Então, quem quiser assistir com calma, rever, vou colocar o conteúdo lá. Quem quiser ver a gravação desse encontro, eu também vou deixar no Meetup e vocês podem ver no YouTube diretamente. E na semana que vem, neste mesmo horário, a gente vai ter a nossa última etapa, né? Nossa última sessão, que fala um pouco sobre como implementar um projeto de blockchain. E aí vai ser no dia 15, às 18 horas. Eu não sei como a pessoa chegou aqui, mas como isso aqui vai estar gravado, o Reactor, que é onde a gente está recebendo esse evento virtualmente, é um espaço físico que a gente promove várias atividades físicas. E embora a gente esteja virtual agora, eventualmente a gente deve voltar a ter atividades físicas conforme for sendo seguro para todo mundo, né? Então, no dia que rolar a vacina, eu espero que logo, a gente vai ter vários encontros acontecendo nos nossos espaços físicos. Mas enfim, daqui até lá, os nossos conteúdos devem ficar remotos e todo evento a gente passa uma pesquisa de satisfação para saber o que é que as pessoas acharam dos eventos e como a gente pode melhorar. Então aqui eu estou colocando o link para vocês responderem a pesquisa de satisfação. Esse mesmo link está disponível na parte de Q&A, vocês podem acessar. O link para o formulário de satisfação é ak.ms/reactor-pesquisa. Logo quando você abrir o formulário, vai perguntar o código do evento que você está assistindo. O código desse evento em questão, que é esse aqui que a gente está, é 12566. E aí, se vocês puderem dedicar 1 ou 2 minutinhos para falar o que é que vocês acharam desse conteúdo, seria muito bom para ajudar a gente a melhorar os eventos. E é isso. Eu só tenho a agradecer de novo, Nayan, pela disponibilidade e por estar aqui com a gente. A galera que está assistindo o evento, eu também agradeço o tempo e a participação de vocês. A Bárbara deixou várias questões hoje, mas tem outras pessoas assistindo aqui com a gente que eu estou vendo. E é isso, galera. Nayan, muito obrigado pela disponibilidade hoje e acho que a gente se fala, então, semana que vem, certo? Exato. Obrigado, Caio. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Bárbara, ativamente participando aí Eu lembro que ela também, semana passada, mandou perguntas. Eu deixei Vê se deu certo o que eu fiz, Caio. Eu já postei o link para o estudo do IDC. Deu certo. Então, maravilha. Então, quem quiser entrar lá e baixar o estudo, é bem legal. Tá bom? E a gente se vê semana que vem, para a última parte. Beleza, galera. Até a próxima e hoje é terça, né? Boa terça para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Fiquem bem. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.